a Sagrada Escritura nos chama a conhecer a Deus. Podemos citar aqui, por exemplo, Oséias 6,3, que diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Porém, é necessário nós compreendermos que sempre que a Sagrada Escritura se trata desse conhecimento, ela não está se tratando de um conhecimento meramente intelectual, mas sim de um conhecimento íntimo, profundo e espiritual. Ela está se tratando de uma experiência com Deus. E experiência tem a ver com sair realmente do campo da teoria e entrar para o campo da prática, do concreto. Posso citar aqui João capítulo 3, versículo 1 seguinte, onde a palavra diz que um homem que vivia entre os fariseus, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus à noite. E esse, ao chegar até Jesus, diz: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus replica, dizendo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E é preciso que nós relembremos aqui que os fariseus eram bons conhecedores e bons estudantes da lei. E também precisamos recapitular aqui o que Nicodemos diz ao encontrar Jesus. Ele diz: sabemos. Mas quando Jesus responde Nicodemos, ele está dizendo basicamente também para Nicodemos: não adianta saber que eu sou um mestre vindo de Deus. É necessário vocês passarem pelas águas do batismo, pelas águas do Espírito, para que vocês sejam inseridos no reino de Deus. Jesus está dizendo: não basta ter um conhecimento da lei, não basta ser um estudante, é necessário ter uma experiência comigo através do Espírito Santo. E aqui eu me lembro também de Jó 42,5, onde Jó diz assim: te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram. É diferente. Eu assisti a uma entrevista dias atrás de um filósofo atual brasileiro muito conhecido, e em determinado momento da entrevista ele fazia uma distinção entre cientista da religião e teólogo. Ele dizia: cientista da religião é aquele que fala sobre religião, mas teólogo é aquele que fala de religião. E ele fazia essas distinções dizendo: quem fala sobre, fala de fora, do externo, mas quem fala de, fala de dentro. Nós, em relação a Cristo, não podemos ser esses que conhecem sobre Jesus, que entendem sobre Jesus, mas que conhecem de Jesus, que falam de Jesus. Porque quem fala de dentro, como ele dizia, é aquele que tem uma experiência, é aquele que está inserido. E é por isso que Jesus, ao profetizar sobre os seus enviados em Atos capítulo 1, ele diz que eles seriam testemunhas por onde quer que eles passassem. Porque testemunha significa aquele que viu, aquele que testemunhou algo, aquele que ouviu, que esteve perto de um fato. No caso do Evangelho, que esteve perto de Jesus. E por isso, nós sendo testemunhas, nós temos autoridade, nós temos propriedade para falar de Cristo por onde quer que nós passemos, a quem quer que cruze o nosso caminho. 2 homens foram chamados para recitar o Salmo de número 22 diante de uma certa assembleia. O primeiro era um grande orador, especialista na arte de dramatizar, tinha uma voz muito límpida, muito eloquente ele era. E ele começa a recitar o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ao término da sua recitação, todos levantam, aplaudem com muito vigor e todos ficam totalmente admirados com aquela recitação. Mas aí vem o segundo orador, que era um idoso, muito simples, e ele começa a recitar o Salmo 22 vagarosamente,
E ao término também da sua recitação, a reação da assembleia foi diferente. A assembleia inteira permaneceu imóvel, comovida, ouvia-se até mesmo suspiros de choro. E aquele primeiro orador vem à frente e diz para toda aquela assembleia: gente, vocês sabem qual é a diferença entre esse amigo e eu? A diferença é que eu conheço o salmo do pastor, mas esse meu amigo aqui conhece o pastor do salmo. Porque quando temos uma experiência com o Senhor, nós temos propriedade, nós temos autoridade, e as nossas palavras tocarão as pessoas, porque primeiro nos tocou. Eu poderia aqui, por exemplo, descrever a você uma comida muito maravilhosa que eu provei e falar dela com toda empolgação, citando aqui minúcias e minúcias de como ela era muito saborosa, mas você vai, no mínimo, admirar e ficar tentando imaginar como era o sabor dessa comida. Você vai saber de fato como era essa saborosa comida se você experimentar. E o Evangelho é assim. Nós não podemos simplesmente ouvir o Evangelho, saber do Evangelho, conhecer a Bíblia inteira. Nós precisamos ter, de fato, uma experiência profunda e real com Jesus. Porque até mesmo a palavra diz que Jesus é o pão descido do céu. Se ele é o pão, ele é alimento. E alimento não é para ser observado apenas, é para ser provado, degustado. E como eu posso experimentar a Deus? O primeiro passo é querer. O segundo passo é pedir. E é perseverar na caminhada. É provar de tudo o que o Evangelho nos propõe. E assim nós, nessa caminhada contínua e perseverante, nós iremos provando do Senhor e nós o veremos como Ele é maravilhoso. Por isso que é lindo quando o salmista diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. Que Deus abençoe sua vida.